Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre as atualizações das receitas para 2022, tá? Aqui no nosso sistema já tinha essa tabela já de receitas para 2022, mas a gente tinha atualizado isso aqui lá em agosto de acordo com o Tesouro Nacional, né? E eles disponibilizaram essa tabela no dia 10/8/2021. Então, em meados aí do dia 20 de agosto, a Megasoft tinha atualizado aí o seu sistema de acordo com essa tabela, porque o Tribunal de Contas ainda não tinha disponibilizado aqui já a tabela para as receitas. Então, a gente baseou pelo que a gente tinha já aí no Tesouro Nacional, tá? Só que essa tabela aqui do Tesouro Nacional, que é essa daqui, ela não tinha alguns níveis de detalhamento, né? Elas eram bem mais sintéticas mesmo. Então, elas não tinham todos os detalhamentos que geralmente aqui para o estado de Goiás, o Tribunal de Contas, eles colocam, tá? Então, com isso, os orçamentos foram feitos aqui baseados nessas receitas, tá? Agora, o tribunal já disponibilizou no site deles aqui essa tabela de codificação de receitas. Se eu não me engano, a primeira disponibilização foi em meados aí de setembro, só que de lá para cá houve algumas atualizações. Então, o tribunal estava atualizando essas receitas aqui. Tanto que a última atualização foi agora, nessa semana, dia 22/11. Então, a gente estava aguardando aí o tribunal fazer todos esses acertos, essas atualizações, para que a gente pudesse realmente já atualizar aqui no nosso sistema, tá? Então, agora já está disponível no nosso sistema já essas receitas para 2022 e tem alguns passos que tem que ser feitos para poder atualizar essas receitas. É o que eu vou estar demonstrando aqui para vocês, tá? Bom, o primeiro passo a ser feito é em PPA e LOAs, auxiliares, título de receitas, mandar gerar código de receitas. Essa ação, ela vai processar o nosso sistema e vai atualizar a nossa base com essa tabela aqui de atualizações do Tribunal de Contas, tá? Eu até peço para quem não teve acesso ainda a essa tabela que dê uma olhada depois, porque teve muitas exclusões, muitas inclusões e alterações, tá? Então aqui é possível ver as receitas que saíram, as que entraram e, consequentemente, as que vão ser substitutas, né, das que saíram. Então, um exemplo mesmo é essa 11/18, a 11/28, a 17/58. Então, elas foram retiradas e foram substituídas. A 11/18, por exemplo, 01, Imposto sobre Patrimônio, né, foi substituída pela 11/12 e assim por diante. Então, aqui a gente percebe que teve bastante alteração e bastante inclusão e essas inclusões já estão no nosso sistema, tá? Então, gerar código de receita já vai fazer essa atualização. Uma outra observação é o seguinte: não tinha, né, no nosso sistema até então esse desdobramento aqui de nível. Final 1, que é a receita principal, final 2, que é multas e juros de mora, final 3, que é dívida ativa, e assim por diante, até o final 8. A gente também não tinha, porque essa tabela aqui da STN não tinha esse desdobramento. Então, a gente tinha basicamente feito baseado com aqui essas codificações aqui da STN, tá? Então, agora a gente já tem aqui no sistema já esses níveis de detalhamento. Então, o primeiro passo é gerar código de receita para estar atualizando todas essas receitas. O segundo passo é em PPA e LOA, principais, receitas, depara, receita 2022. Isso aqui é um campo novo que nós criamos agora para justamente ajudar vocês aí nesse processo de atualização. Como assim? O tribunal já disponibilizou o próprio depara. Então ele falou, olha, a receita tal saiu e passou a ser
a nova receita. Então a gente pegou esse deparo aqui e jogou no sistema para ajudar vocês aí nessa atualização, tá? Então quando gerar esse deparo, o sistema vai substituir as antigas, que não vão existir mais, pelas novas. Então já vai dar uma ajuda aí para vocês, para não ter que modificar e deletar a receita. Mas mesmo assim eu peço que após essa geração do deparo, vocês ainda façam a conferência dessas receitas, né? Verifiquem se realmente todos os deparos foram devidamente feitos. Pode ser que aconteça de ter uma receita que ficou esquecida aqui no deparo do Tribunal de Contas, ou até mesmo do que a gente fez, tá? Então eu peço que vocês deem uma conferência, façam uma conferência também depois de realizar esse deparo. Então o segundo passo é gerar esse deparo aqui, e o terceiro passo é voltar aqui em PPA da LOA, auxiliares, título de receita, e gerar o título novamente. Por que novamente? Para ele poder limpar da base do exercício de 2022 essas receitas que não vão existir mais. Ele não vai conseguir limpar na primeira geração, porque essas receitas aqui vai estar vinculada no cadastro de receita. Então é por isso que depois que gera o depara, o sistema vai lá, pega a que não vai existir e substitui pela nova, ele vai ter que limpar essas que não vai existir depois. Então a ação que vai fazer isso é gerar o título de receita novamente, tá? Então os passos são: primeiro, gerar o código de receita; segundo, no cadastro da receita, gerar o depara; e terceiro, voltar aqui no título de receita e gerar o código de receita novamente, tá? Então são 3 passos que tem que ser feito aí para essa atualização. Observação: como a gente vai mexer nessas receitas, vai ser atualizada essas receitas, é necessário que verifique novamente todos os cadastros que envolvem essas receitas, como por exemplo, PPA, LDA, LOA, principais, projeção da receita. A projeção da receita, quando executado aquele depara, já vai também para o exercício de 2022 fazer o depara para as receitas novas, tá? Então, eu peço que também verifique a projeção da receita depois novamente, se está tudo ok. Se precisar gerar a projeção da receita, pode gerar sem problema nenhum, porque ele simplesmente vai atualizar com as novas receitas, tá? Mas isso o depara também já vai fazer, mas aí eu peço que deem mais uma olhada aqui na projeção da receita. A renúncia, a estimativa e renúncia da receita da mesma forma. Aquele depara que vocês vão executar no segundo passo lá no cadastro da receita também já vai fazer esse deparo automático aqui. Mas eu também peço que vocês verifiquem no exercício de 2022 se o depara também aqui para vocês não teve problema nenhum e se está tudo certo, tá? É mais uma questão de verificação a mais realmente, tá? E referente ao cronograma mensal de desembolso, será necessário gerar novamente, tá? Isso aqui realmente tem que gerar novamente para ele processar as novas receitas e, consequentemente, atualizar os dados novamente, tá? Então, o cronograma mensal de desembolso será necessário também a sua geração. Então, só reforçando aqui os passos que a gente precisa ser feito para essas atualizações dessas receitas, tá? Primeiro passo, eu coloquei aqui para ficar organizado já para vocês e ficar bem detalhado. Bom, eu coloquei aqui o primeiro passo, gerar fontes. Na verdade, eu fiz um vídeo aí anterior que fala sobre essas fontes também para o exercício de 2022. Então, primeiramente, gera as fontes, né? Lá em PPA, LDA, LOAS, títulos de fonte, na tela 30. Segundo passo, lá em PPA, LDA, LOA, auxiliares, títulos de receita, manda gerar os títulos de receita, na tela 29. Né? No caso, o terceiro passo, lá no cadastro de receita, em PPA, LDA, LOA, receita, principais receitas, na tela 26, mandar gerar aquele campo novo que a gente incluiu lá, que chama
depara a Receita 2022. E o quarto passo, voltar lá no título de receita, em PPA da LOA, na tela 29, e gerar novamente o código de receita para ele limpar o que não precisa mais aparecer em janeiro de 2022. Então, esses aqui são os passos que devem ser feitos para essa atualização, tá? E o próximo é a revisão, é revisar, né, novamente a projeção da receita, a renúncia da receita, o cronograma mensal e também as próprias receitas para 2022. É bom dar uma passada de olho novamente para ver se não faltou alguma, referente ao desdobramentos que antes não tinha e agora tem, que provavelmente vocês vão atualizar aí. Então, assim, é só uma revisão, né, dessas alterações que foram feitas, tá? Então, assim, já está disponível no nosso sistema. Vocês já podem estar atualizando aí essas receitas e essas fontes. E qualquer dúvida, qualquer informação a mais que vocês precisam aí referente a isso, o nosso suporte aqui já está disponível já, para poder estar sanando as dúvidas aí com vocês, tá? Então é isso e até mais.